Quer dizer, mas tudo isso indica que o Lula ele teve uma vitória que passou raspando. Né? Isso aí poderia muito bem ter dado errado. Verdade. E isso significa que não havia, né, uma diretriz clara dos setores mais importantes da sociedade a favor do Lula. Olha, a gente pode até alegar que teve uma divisão ali dentro da oligarquia, mas o fato é que eu acho que a oligarquia mais forte estava do lado do Lula, né? Dentro dessa divisão. Tanto que ele ganhou, né? No final das contas. Mas você tem que ver, o Lula é uma pessoa muito popular. É bem mais popular que o Bolsonaro. Eu acredito. Mas o Lula tem um histórico também muito, muito difícil, né? E muita gente não vai gostar do Lula por causa desse histórico, não importa o que ele faça, né? Não, isso é verdade. A campanha contra ele foi muito forte. E em setores amplos da população, a imagem dele não é boa. É uma coisa também muito dividida. Tanto que, com toda a campanha contra o Bolsonaro, né, de alguns órgãos de imprensa, o Bolsonaro quase ganhou a eleição. Sim. Eu acho que isso aí mostra um quadro de divisão muito grande, onde a burguesia foi obrigada, né, a manipular a situação, porque a situação dela mesma era desesperada. Né, que fazer? Eles não têm partido mais. PSDB, que era o partido deles, acabou. PSDB, MDB, isso aí acabou. O próprio povo, né, tirou a relevância política desses caras. Exatamente. O que tem agora é Lula e Bolsonaro. Pois é, isso é meio triste. Porque os dois são caras que mantêm o país preso numa lógica do passado, eu acho. Não, eu acho que o Lula... Eu não concordo totalmente com o Lula, né, mas a gente fez campanha por ele. Eu acho que o Lula é uma boa opção. Eu não estou vendo que ele vai conseguir governar muito bem, não. Você não acha que o Lula meio que se vendeu totalmente para a cultura woke? Quando os ministros e secretários começam a usar todes como linguagem oficial do governo, ele não está, tipo, abaixando a cabeça máximo para uma ideologia que não, eu não acredito que o Lula pense de forma woke, entendeu? Tanto que ele foi no Flow lá e foi quase cancelado porque falou, acha um absurdo uma mulher achar que pode virar homem e um homem achar que pode virar mulher. Então, isso é um pensamento totalmente oposto da cultura woke, que é o que ele pensa mesmo, entendeu? É o que ele pensa. Mas ele tem cedido muita coisa para essa cultura. Será que ele não está refém dos americanos? O Lula, ele é uma figura política curiosa. Ele é uma pessoa que tem um interesse social real. Ele é um nacionalista. Ele é uma pessoa que defende o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele é, numa certa medida, um político tradicional também. Como esses que estão no Congresso Nacional todos. Ele vê a política como sendo um jogo, onde você vai juntando um daqui, outro dali, vai manobrando e tal, e finalmente você faz aquilo que você quer fazer. Sim. Né? O político tradicional, em geral, é um corrupto. Ele faz tudo isso para ganhar para ele. Eu acho que o Lula não tem esse viés. Ele se apega mais ao poder e à construção do que ele acredita ser o... Exatamente. Eu acho que ele acredita no que faz. Bom, faz sentido, né? Acharam muita coisa do Lula, pelo menos dentro das investigações, mas nada ao ponto de justificar os bilhões que foram roubados e devolvidos e tal. Tipo, se ele fazia parte do esquema todo, né? Tinha que aparecer mais coisa, né? Não. Eu acho que, tipo, ele fazia... Tipo, se ele fazia parte do esquema todo só para se enriquecer, teria aparecido mais coisa. É. Mas não, isso não isenta ele de fazer parte do esquema todo, porque ainda se ganha poder com as transações corruptas que aconteceram, né? Mas vamos convir. São duas coisas bem diferentes, né? São. Um mostra um... Eu inclusive, acho que um é um ser humano mais grande do que o outro. Porque se o cara só quer dinheiro, é muito... Ele só quer um número, ele não tá querendo fazer nada no mundo a não ser... É uma venalidade medíocre, né? Sim. Eu não sei qual que é o envolvimento do Lula com esses esquemas como o da Petrobras e tal.
Não dá para saber, ninguém provou nada. Não dá pra saber como que era o envolvimento, mas tem muitos indícios que ele estava envolvido com alguma coisa, né? Agora, se ele estava, é como você falou, é por uma questão de consolidar um determinado poder. Eu acredito nisso. Então, quer dizer, eu acho que ele, dentro desse limite, né, não é a política que eu faria, por exemplo, eu acho que ele é uma opção relativamente boa para o povo brasileiro. O problema é que ele é divisivo, né? A gente tem metade da população que despreza o Lula pra caramba. Então, por mais que ele seja habilidoso dentro da costura política, ele é uma imagem, é um avatar hoje com muita rejeição populacional. Então, ele estar no poder sempre vai trazer para a sociedade um clima de animosidade, na minha visão. Mas vai ser o difícil país está dividido, né? Tá dividido. Eu acho que isso daí não tem, inclusive, a ver com o Lula, né? Mas não está dividido de uma forma propositiva, né? Ele está dividido de uma forma planejada para manter o povo sem capacidade de se organizar, de verdade. Porque a ninguém interessa essa divisão entre direita e esquerda, entendeu? Mas ela foi construída através da mídia, através dos políticos, das leis. Então, isso é todo um esquema proposital para as oligarquias e elites se manterem mais facilmente no poder. A quem interessa um Brasil forte, unido? Imagina se a esquerda e a direita estivessem unidos a uma pauta só. Não tinha nenhum político que parava isso. Não, tudo bem. Mas eu acho que a burguesia também foi... Esses setores dominantes também foram devorados aí por essa polarização. Com certeza, se radicalizaram. Hoje, a direita quer golpe. A direita quer pegar a mesa e jogar pra cima e resolver dali. A esquerda entrou num pensamento um pouco fascista, na minha opinião, tá ligado? Eles abraçaram tanto a cultura woke do politicamente correto e se colocaram tanto no papel de ser o moralizador da sociedade que eles iniciaram uma caça-bruxa dentro da mídia e que essa caça-bruxa contaminou o judiciário e agora eles são braços do judiciário para identificar inimigos e criar a condição cultural para que o judiciário possa retirá-los de cena sem que tenha uma polêmica, sem que as pessoas falem, nossa, que absurdo. Eles vão falar, fulano merecia mesmo, ele era um terrorista, ele era um demônio, ele era nazista, entendeu? Ele era fascista. Então eles estão usando essa tática para destruir toda a oposição política. Então, estamos em ambiente de guerra, infelizmente, guerra cultural há muito tempo. Isso é fato. E é preocupante, porque o Lula não parece ser, nem o Bolsonaro, os líderes que são capazes de costurar essa divisão profunda na sociedade. O Lula tentaria, mas eu acho que ele não vai conseguir. O Bolsonaro não está interessado nisso porque... Ele perde. Ele perde. Não que eu acho que... Também, eu também não acho que o Lula estaria certo em costurar tudo, porque acho que não é possível fazer isso aí. Costurar a sociedade inteira? Mas seria o ideal, né? O desejável, né? A união realmente de todo mundo. Mas é uma coisa muito fora da realidade, né? Sim. A realidade inclusive, a oposta, né? A gente está cada vez aumentando a divisão entre o povo brasileiro. Mas, e aí? Qual é a solução? Porque o caminho está cada vez mais apocalíptico, né? O que vai acontecer? Você tem previsões? Você consegue prever o que vai ser daqui um ano? Como que a gente vai estar? O que vai estar acontecendo? Eu acho que no momento nós estamos atravessando uma situação muito problemática, muito grave. Porque isso que aconteceu em Brasília, que na minha opinião não deveria ter acontecido, né? Tudo bem, o pessoal está aí, esses grupos estão se manifestando aí há 3 meses, desde a eleição, desde o dia que saiu o resultado eleitoral. É verdade. Então, logicamente, você deveria ter uma administração disso, evitar que acontecesse isso. Era evitável, né? Era evitável, totalmente. E isso daí abriu uma crise. E eu acho, né? Há várias teorias que são apresentadas. Tem gente que fala que foi uma operação da CIA. Se for uma operação da CIA, o Lula está frito. Porque os aliados dele vão todos desembarcar do governo. Faz sentido. Eu acho que não é bem assim.
Pode ser que tenha o dedinho da CIA aí, mas eu acho que isso daí é uma operação que vem de dentro das Forças Armadas. Eles plantaram essa crise aí. E o governo caiu, né? Porque o Lula indicou como ministro da Defesa um bolsonarista, que é esse Múcio. Indicou um general para o GSI, que general não é do PT, não é de esquerda, não é nada. Não existem generais de esquerda? Não. No Brasil, que eu saiba, não tem nenhum. Até eu acho que é uma pré-condição para você ser general que você não pode ser de esquerda. Pode crer. Eu já ouvi boatos que tem uns generais que estavam passando informação pro Moraes, uns negócios assim, boatos, né? Mas aí ele não é de esquerda. Ele não é bolsonarista, né? Entendi. Mas não é de esquerda. Faz sentido. Então, eu acho que o GSI, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, em níveis diferentes, eles criaram essa crise. O Flávio Dino, que é ministro da Justiça, na minha opinião, é um incompetente. Logo que ele foi indicado, antes dele ter assumido, quando ele foi indicado, eu falei, é um erro do Lula colocar esse cidadão aí. Por que vocês gostam dele? Eu não gosto dele por 2 motivos. E aqui os 2 motivos já apareceram. Um, que ele é uma pessoa da terceira via. Ele é do PSB, né? Entendi. Ele era do PCdoB, mas é uma pessoa que não tem lealdade a nenhum partido. É um político tradicional. Entendi. E esse pessoal é perigoso. Não é a favor do Lula. Então, pode estar com o Lula agora. Não estou dizendo que ele está contra o Lula. Mas ele não é de confiança. E segundo, que ele é um repressor. Ele é uma pessoa que quer aumentar a violência estatal. Ele não é a favor de diminuir a violência estatal. Pode crer. Tanto que ele indicou como o diretor aí dos presídios um cara que participou do massacre do Carandiru. Isso é muita loucura, né? Pode crer. É como se você dá o carneiro pro leão e fala, proteja, né? Vai ser devorado. É uma loucura isso daí. Eu, sinceramente, eu fiquei até surpreso de ver isso daí, ele fazer isso. Entendi. Mas eu sabia que a política dele ia nesse sentido. Ele não é uma pessoa que fala assim, vamos diminuir o horror que são as prisões brasileiras, vamos diminuir as penas, vamos diminuir os crimes e tal, aliviar a situação, que é uma situação dura de milhões de pessoas, não é meia dúzia. Sim. Né? Ele não vai fazer isso aí. E segundo, eu acho que o que aconteceu aí tem muito a ver com o fato dele ser um político tradicional. Porque, na minha opinião, não é que ele não sabia, ele sabia. Ele tem controle da Força Nacional de Segurança. Se você é ministro da Justiça, fala, tem uns malucos aí que querem ocupar o Congresso Nacional. Chama a Força Nacional de Segurança, fala, interdita ali a Praça dos Três Poderes, ninguém entra. Sim. Uma coisa que seria natural do governo fazer. Está protegendo o prédio público, é normal. Está dentro da lei e teria evitado muito problema. Se tivesse um choque da Força Nacional de Segurança com esse pessoal, você fala, bom, tudo bem, né? Não dá para eles invadirem mesmo, a polícia fez a parte deles. A polícia está agindo com normalidade. Eu acho que ele confiou no que falaram para ele, que não ia acontecer nada. Que é a única explicação plausível. Não sei se é a única não, viu? Eu gosto de teoria da conspiração, viu, Rui? Então, não, eu também meu gosto. cérebro sempre fica pipoca. Será que?